Que Jesus, o Mestre do amor e da paz, permaneça sempre em nossos corações, para que possamos nos desligarmos de todas as nossas preocupações do mundo lá fora. Trouxemos uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, na psicografia de Clayton Levy. Com Deus. Com Deus. Em todo o universo espalha a bondade divina, que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. E com esta mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para orarmos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão maior, e dos benfeitores espirituais responsáveis por esta tarefa, demos início à exposição pública doutrinária. Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha ligados ao seu amor. Hoje temos uma mensagem muito interessante e que nós vamos ver que tem muito a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia. A mensagem é a Mestra Divina e é o capítulo 32 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, recebida por Chico Xavier. E Paulo de Tarso foi escolhido por Emmanuel para uma citação sua quando ele se refere a Efésios, no capítulo número 6, versículo 14, e Paulo dizia aos Efésios: estai, pois, firmes. Vejamos como Emmanuel começa este texto
a mestra divina. E ele diz assim: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, o Senhor nos concede a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Vejamos então, meus amigos, que Emmanuel refere que esta mestra divina é a enfermeira de nossos males e, ao mesmo tempo, é o anjo infatigável que nos ampara a caminhada. Então, ela nos arranca do local da delinquência e nos arrebata ao inferno da culpa. Podemos, por isto, observar que ela é um anjo bom na nossa existência, porque nos ajuda. E quem é essa mestra divina em nossas vidas? Vejamos o que nos conta Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. E ele conta o seguinte: um anjo, um espírito bom, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o seu nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do seu protegido dia e noite. Deu-lhe as primeiras noções da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever, a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas de espíritos infelizes que o arrebatariam por certo e o levariam à derrota e ao fracasso. Soprava-lhe o pensamento ideias iluminadas, garantiu-lhe a saúde, o equilíbrio do corpo, dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. O pajem celestial preparava-lhe um dia calmo e proveitoso. Cuidava da sua respiração, da alimentação, vigiava-lhe os passos e, nos momentos de sono, aguardava o momento em que ele se desprendesse do corpo para lhe dar doces instruções espirituais. Clarou-lhe o cérebro jovem e estimulou-o a formar um lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam,
fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estender estas mesmas bênçãos na terra, e sim passou simplesmente a humilhar os outros com as glórias de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto na sua vida, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, e gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente para com ele. O anjo guardião, aflito, procurou ajudá-lo de todas as formas. Não conseguiu. Ele continuava gesticulando, reclamando que Deus havia esquecido dele. Então, naquele momento, um mensageiro maior aproximou-se deste anjo benfeitor, que já se encontrava aflito, e ordenou que o primeiro dissabor daquele homem endurecido por excesso de regalias se transformasse em aflição, em dor. E foi então que aquele homem, rolando de aflição em aflição, começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos. E desta forma é que se fez precioso colaborador do Pai na criação. Meus amigos, surgiu, portanto, na vida daquele homem que nunca havia entendido e agradecido as bênçãos que recebera desde o seu nascimento, nunca havia agradecido. O que surgiu para ele? A dor como processo de cura. Enquanto os dias da nossa existência transcorrem tranquilos, todos os acontecimentos são enriquecidos pelos sorrisos e pela imensa alegria de viver. Temos a impressão de que nos encontramos no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo da nossa evolução. Inesperadamente, porém, somos surpreendidos por ocorrências imprevistas e desagradáveis, e nos sentimos tomados de surpresa e desencanto. Acreditamo-nos assim desamparados e sem o socorro da divina providência. Surgem então a dor e a tristeza. Onde está Deus que me abandonou? Muitas vezes, sem observarmos as bênçãos que sempre recebemos do Divino Pai, dizemos isto: onde está Deus que me abandonou? Será que é assim
que devemos proceder, meus irmãos. A Terra é escola abençoada que possibilita nosso progresso intelectual e nossa evolução moral. Os imprevistos, os contratempos e as dores que surgem em nossa caminhada nos convocam à reflexão e nos ensinam a encarar a realidade de seres imortais que somos e com um roteiro de luz a percorrer. O sofrimento se apresenta como benfeitor, porque desperta nossa consciência adormecida e nos propõe a visão correta para o comportamento durante a existência. O mundo físico, meus amigos, é um mundo das ilusões e das fantasias. O mundo espiritual é aquele de onde viemos e para onde vamos retornar. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a nossa sensibilidade. A pedra não sente dor nem prazer, não tem sensibilidade, mas o ser humano, sim, tem sensibilidade, sente dor e sente alegria. Não podemos eliminar uma sem perdermos a sensibilidade. Então, precisamos conviver com as duas. O personagem da nossa história nunca havia experimentado impedimentos, frustrações, dificuldades. Desenvolveu somente o sentimento de bem-estar e por isso tornou-se egoísta. E enquanto isto, não cresceu espiritualmente, não modelou seus sentimentos em direção à nobreza e solidariedade. Foi necessário que a dor o fizesse parar para refletir melhor no verdadeiro sentido da vida. É muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom. Jesus nos disse, e está em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados todos os que sofrem, pois serão consolados. E existe confusão por parte de algumas pessoas quanto a estas palavras de Jesus. O Mestre não disse, seja feliz no curso da aflição. Não. Ele nos disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. No futuro, depois que o sofrimento passar, deixando espaço para novos sentimentos. E depois do sofrimento, esses sentimentos serão de aceitação, de equilíbrio e de necessidade, que não possuíamos antes, porque éramos egoístas. A sede de prazeres e a ânsia de poder constituem grandes adversários do processo autoiluminativo.
retém o indivíduo nas paixões imediatistas, e isto o impede de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Pelo sofrimento, aprendemos a humildade, ao mesmo tempo em que aprendemos a indulgência e a compaixão para com todos os que sucumbem em volta de nós sob o impulso dos instintos inferiores, como tantas vezes aconteceu a nós mesmos tempos atrás. Não é, pois, por vingança que a lei nos pune, mas porque o sofrimento nos liberta e nos impulsiona a patamares mais elevados da consciência e da nossa destinação. Tudo pode ser resgatado e reparado pela dor bem sofrida. Há uma arte profunda nos processos que a dor emprega para modelar a alma humana, a fim de reconduzi-la à trajetória de ordem sublime. Assim sendo, não consideremos como infortúnios os acontecimentos imprevistos que nos convoquem a mudanças radicais de conduta para melhor. E sim, pensemos todos que renascemos para corrigir e aperfeiçoar a nossa caminhada em direção a dias cada vez mais serenos e mais felizes. Recordemos as palavras de Paulo no início do nosso estudo. Estai, pois, firmes. Permaneçamos confiantes em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de serenidade, nos momentos de dor, quando surgirem, para que possamos aprender, modelar a nossa alma da maneira melhor, para nos equipararmos àqueles que têm consciência tranquila e que têm o prazer de viver bem. Permaneçamos confiantes, todos nós. Muita paz, meus irmãos. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados, necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias,
reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Que assim seja. Muita paz a todos. Queridos irmãos, neste momento vamos orar pelo movimento espírita que se desenvolve em todo o país, pela nossa casa Amor e Caridade, o Núcleo Nova Esperança e todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida. Jesus, amigo divino, lá fora há tempestade. Senhor, faze com que aqui haja paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a manter a harmonia interior. Silenciamos as nossas ansiedades para suplicar-te, Senhor, oportunidade de redenção e ensejo de trabalho. Se por isso, Senhor, o hóspede invisível de nosso lar, o conviva especial de nosso templo, aqui recebendo os refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo. Senhor, esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e paz no coração de todos. Pai, Senhor da vida, veio reverenciar diante da luz que me abraça. Somente a Ti, Senhor, nos cabe agradecer, porque Tu nos deste a vida, nos deste amor, conduzindo-nos para a nossa evolução. Hoje, nossos corações estão em festa, nossa casa está de parabéns. Amor e caridade é um verdadeiro oásis, onde bebemos dia a dia a água do Evangelho de Jesus. Por isso te rogamos, Mestre, concede a todos os trabalhadores desta bendita casa o desejo de servir cada vez mais e mais. Permite que vibrem nossas almas os ensinos do Cristo, mostrando-nos o caminho da redenção.
Bem sabemos, Senhor, que a vida terrena exige renúncias e sacrifícios de aqueles que desejam trilhar o caminho do bem. E que sempre tenhamos esperança e coragem para com nossos irmãos mais necessitados. Dá-nos sempre a oportunidade de ampará-los em suas dificuldades e poder compartilhar os momentos de dor, de conquistas e de alegrias espirituais como se fossem nossas. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital escola, para que teu trabalho seja perpetuado para sempre. Somos teus servos eternamente agradecidos e te pedimos, não nos afastes deste trabalho redentor e que a luz, Senhor, a luz do teu Evangelho jamais se apague desta bendita casa, amor e caridade. Obrigado, Senhor, muito obrigado e que assim seja.